um beduíno foi buscar a sua cabra entre 1946 e 1947. A sua cabra tinha subido em montes. A cabra sobe em lugares muito altos, é normal, né, de cabras e cabritos. E quando ele foi buscar, ele reparou que tinham algumas cavernas deste local chamado Qumran, perto deste local chamado Qumran. E aí ele falou, nossa, que interessante. E para saber se a caverna era funda ou não era funda, ele pegou uma pedra e ele jogou essa pedra lá para dentro. É um orifício muito fininho. E aí ele ouviu o barulho de cerâmica quebrando. E aí esse beduíno, lembrando que em 1947, a terra de Israel ainda era predominantemente ocupada pelos islâmicos, porque o Império Otomano tinha sido derrotado na Primeira Guerra Mundial, os britânicos tinham começado o período, né, em que eles dominavam ali aquela terra. Já estávamos depois da Segunda Guerra Mundial, que foi o período em que o povo de Israel, que a ONU votou que o povo judeu pudesse voltar para a terra de Israel, mas isso estava acontecendo naquele período. Então, 1947 ainda era um período em que as tradições islâmicas ainda estavam ali e os beduínos islâmicos estavam ali. E aí ele resolveu, como já estava ficando à noite, esse beduíno resolveu voltar um ou dois dias depois com outros beduínos para pesquisar o que tinha dentro dessa caverna. E aí eles pegaram um rapaz bem magrinho e ele conseguiu entrar, assim, passando assim com muita dificuldade, e entrou na caverna. E aí, com uma tocha de fogo, ele percebeu que havia bastante entulho dentro dessa caverna e as paredes desta caverna estavam lotadas de jarros. E conforme ele foi enfiando a mão, ele achou que ele tivesse encontrado um tesouro, mas foi ficando bastante decepcionado. Porque conforme ele foi tirando, ele foi achando elementos de couro, digo para vocês o que são, pergaminhos, e elementos de papel, papiro. E estavam escritas muitas coisas lá. E eles foram tirando essa papelaiada e ficaram decepcionados que o que eles encontraram foram essa papelaiada. E eu digo para vocês que esta papelaiada é o achado arqueológico mais importante de todo o século XX. Os manuscritos de Qumran são uma prova viva de escritos que foram feitos do século II a.C. até o século II depois de Cristo, provavelmente até o período da última guerra romano-judaica, que é a Guerra de Bar Kokheba, como ficou conhecida em português. Muita gente hoje conhece pelo original, que é Bar Kokhba. E, neste período, os romanos derrotaram de uma vez por todas os judeus que estavam na Terra Prometida. As guerras começaram no ano 66 depois de Cristo, que foi quando se cumpriu a profecia que Cristo falou que não sobraria pedra sobre pedra, e foi destruída a cidade de Jerusalém, e o general Tito incendiou o templo, e aí outras guerras entre judeus e romanos foram acontecendo. Então aconteceu uma continuação dessa primeira guerra, né, que o incêndio do templo foi no ano 70 depois de Cristo. Depois teve a derrota do povo que estava em Massada, que foi um pouquinho depois, se não me engano, em 73 depois de Cristo. Aí, em 115 depois de Cristo, teve a segunda guerra entre judeus e romanos, que é chamada Guerra de Quitos. E aí, um pouquinho mais para frente, na época do imperador Adriano, que é do século II depois de Cristo, por volta dos anos 130, foi a última dessas guerras, que é a Guerra de Bar Kokhba. E aí, neste período, provavelmente pararam de escrever, porque os judeus passaram por maus bocados ali, e estes manuscritos provavelmente foram guardados ali como uma preciosidade, para que talvez os sacerdotes pudessem voltar depois e resgatar estes manuscritos. Porém, estes manuscritos ficaram guardados durante 2000 anos. E todos os livros da Bíblia hebraica, ou seja, do Antigo Testamento, estão lá, exceto o livro de Esther.